Eu prefiro morrer do que perder a vida. Bom, você sabe até que o Chaves não está muito errado, não, viu? Dando outro sentido aí para essas palavras, é melhor morrer do que perder a sua vida, do que perder a sua alma. Há algo pior do que a morte, é perder a sua alma, perder a sua salvação. Jesus mesmo disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há algo pior do que morrer? Será que há? Fique aí, vamos ver à luz de Eclesiastes capítulo 7, versos 23 a 29. Muitas vezes a vida nos deixa perplexos, não é verdade? Nos deixa sem respostas. Questões que tanto nos angustiam, hora ou outra batem no nosso coração. A gente se vê ali angustiado, pensando sobre a vida, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, há sentido na vida, qual o propósito da minha existência, o que eu estou fazendo aqui, onde a minha vida se encaixa, será que esta minha vidinha tem algum propósito dentro deste universo tão vasto, tão grande, que nos deixa assim assombrados? Será que a minha vidinha aqui tem algum sentido, tem algum propósito? Vale a pena eu existir? Vale a pena eu acordar toda manhã e fazer o que eu tenho que fazer? Será que vale a pena? Tem sentido esse negócio? E diante também de questões assim tão angustiantes como o sofrimento, porque a vida é como é, porque a vida acontece como acontece, bom, você não está sozinho. Este sentimento, creio que passa no coração de todos os homens, passa no meu coração. E aqui nós temos a experiência de Salomão se juntando a nós e dizendo, eu também passo por isso. Salomão também está perplexo, Salomão também ficou sem resposta para muitas coisas. Ele vem hoje aqui compartilhar conosco. Neste capítulo 7, aqui no final do capítulo 7, nós temos um pequeno relatório de pesquisa. Um relatório do que Salomão viu até aqui em Eclesiastes, desde o capítulo 1. Salomão vai fazer uma pausa agora e nos dar um relatório da sua pesquisa, do que ele encontrou, do que ele não encontrou e da conclusão final. Ele vai dizer o que instigou ele a pesquisar, quais foram os métodos que ele usou, as conclusões que ele chegou e a conclusão final. Vamos lá com Salomão. Eu sou o pastor Marcos, este é o nosso A Vida Além do Sol. Meditações em Eclesiastes. Faça a leitura aí do texto e que Deus te abençoe e fale ao meu e ao seu coração. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Todo pesquisador, todo cientista que se preze, parte de uma pergunta, parte de uma dúvida, de um pressuposto, de algo que ele tem em mente, uma dúvida, algo que ele quer saber, que ele quer explorar. Ele parte em busca de respostas para aquela situação, para tentar compreender a si mesmo, a vida, a realidade ao seu redor, o mundo, o universo, o que é, o que não é, qual o propósito disso, como tudo surgiu, para onde tudo caminha. Todos nós partimos de algo que nos instiga, que instiga o nosso coração. Então, primeiramente, aí, versos 23 e 24, a gente encontra esta dúvida que instiga Salomão, que motiva Salomão. E ele diz aí, eu usei a minha sabedoria, eu apliquei a minha sabedoria. Se a gente ler a história de Salomão, a gente vai encontrar que Deus deu sabedoria a Salomão. E aqui ele está dizendo, eu usei a minha sabedoria, eu usei o conhecimento, eu quis alcançar a sabedoria, eu quis me tornar sábio, eu me dediquei a isto. E ele vai dizer assim, mas a sabedoria estava longe de mim. Quanto mais eu corria atrás, mais ela corria de mim, mais ela se tornava inalcançável. Ela é mais rápida do que eu. Quanto mais eu explorava, mais eu descobria que o negócio era muito maior, era muito mais complexo.
E ele vai fazer uma pergunta assim: quem pode achar? Quem pode encontrar esta sabedoria? Quem pode descobrir? Quem pode chegar a uma resposta conclusiva? Então Salomão parte disto. Ele usa os seus recursos, usa a sua sabedoria, usa o seu conhecimento, usa os experimentos. Afinal, muitas vezes ele foi bem empirista, né? Ele usou bastante de experiência. Muitas vezes ele experimentou na própria pele. Ele não foi simplesmente um observador. Ele observou também, ele usou a sua razão, usou a sua lógica, usou suas faculdades intelectuais, mas ele também se entregou de corpo e alma a estes experimentos. Ele experimentou, a gente vê nos capítulos iniciais. Ele foi, ele teve, ele empreendeu, ele experimentou na própria pele, ele viveu aquilo, ele correu atrás, ele se colocou ali no meio. Não foi simplesmente um observador, mas ele vestiu a camisa, ele foi atrás. Mas ele vai dizer assim: quanto mais eu me dedicava, mais a sabedoria corria de mim, mais o conhecimento corria de mim, mais parecia incompreensível. É como se ele tivesse olhado num lago e pensado assim: é raso. Mas quando ele mergulhou, ele viu que era extremamente profundo e vasto, e quanto mais ele mergulhava naquelas águas, mais as águas se tornavam densas, profundas, escuras, cheias ali de crateras e de buracos e de cavernas, e um abismo atrás de outro abismo. No mais profundo oceano, quanto mais ele mergulhava, mais ele via que era profundo. E eu creio que esta é a minha e a sua experiência também. Quando nós começamos a pensar, a filosofar, a refletir sobre a vida, sobre o nosso coração, sobre o porquê as coisas são como são, a gente lê livros, a gente assiste vídeos, a gente se dedica a pensar, se dedica a experimentar, talvez tal corrente filosófica, talvez tal corrente de pensamento, talvez tal cientista. E nós vamos assim, e a gente vê que quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente busca, mais a coisa se torna complexa, e parece que nós estamos distantes de uma verdade. Isso angustia muito o nosso coração. Então Salomão se junta a nós aqui nesta perplexidade. É possível achar alguma coisa? É possível chegar a alguma conclusão? Ou nós estamos em um quarto escuro, nós estamos numa penumbra total, ninguém tem ideia alguma de quem nós somos, para onde nós estamos indo, ninguém tem ideia alguma do que está acontecendo. A gente não sabe nem onde pisar, se é seguro, se nós vamos cair. Não temos noção nenhuma de qual direção seguir. Qual de nós muitas vezes não se sente assim? Em primeiro lugar, Salomão coloca aqui o que instiga ele. Ele queria saber, ele queria respostas. E quanto mais ele buscava, mais a resposta se distanciava dele. Mas mais ele quer encontrar esta resposta. Mas ele diz aí: quem poderá achar? Em outros como diz certo filósofo, né? Quem poderá nos socorrer? Bom, e em segundo lugar, neste relatório, Salomão vai falar do seu método. Como ele fez? Ele diz: eu apliquei o conhecimento, eu me dediquei, eu apliquei a sabedoria, eu busquei compreender, eu busquei discernir as coisas, eu busquei arrazoar sobre as coisas, saber por que as coisas são assim, por que são como são. Salomão diz aí que se dedicou de diversas formas. E se você ler Eclesiastes desde o capítulo 1, você vai ver aí os vários métodos que Salomão utilizou, as várias abordagens que ele teve e de como ele executou este plano na prática até chegar aqui no capítulo 7. Salomão está dizendo assim: eu busquei compreender. E Salomão aqui, gente, ele não está sendo um cientista contemporâneo dos nossos dias. É claro que ele não tem essas ferramentas para descrever o universo. Salomão não está muito preocupado em descrever a matéria, em descrever o universo cientificamente. Salomão está preocupado com a vida, com o sentido da vida, principalmente na vida em relação aos homens. Qual é o sentido da nossa existência? O que nós estamos fazendo aqui? É mais um sentido assim de propósito, de sentido na vida. Então não é descrever cientificamente. Isso seria desonesto com Salomão. Salomão não está ali como um biólogo, um astrofísico. Não é isso que Salomão está fazendo. Ele está buscando entender a vida e estas questões que angustiam o ser humano. E olha que Salomão não está muito em desvantagem em relação a nós. Porque mesmo nós, com todo o avanço científico e tecnológico, ainda buscamos as mesmas respostas. Então não pense que nós somos melhores e mais avançados que Salomão.
Pelo contrário, se a gente for pensar, a gente é até pior do que ele, porque mesmo com tantos recursos, os mesmos questionamentos continuam gritando alto nos nossos ouvidos. Salomão está se dedicando e ele fez isso de diversas maneiras, com diversos métodos. Ele experimentou da própria pele, como nós já falamos, ele arrazoou, ele pensou, ele tentou usar a sua sabedoria. E algo intriga de maneira particular o coração de Salomão, aqui neste ponto, quando ele olha sobre a vida dos homens e sobre os acontecimentos na vida humana. Ele fala aí da insensatez da impiedade e da loucura da insensatez. Olha que jogo de palavras interessante. Ele vai dizer assim que ele viu impiedade entre os homens. Os homens são ímpios. O que marca a vida dos homens é a impiedade. Os homens são maus. Salomão observa que há uma inclinação dos homens para o mal. Os homens são inclinados para o mal em relação aos outros homens, na maneira como eles lidam com a realidade ao redor deles. Este relacionamento é marcado pela impiedade. E não é muito difícil de concluir isto que Salomão concluiu. Se você olha a maneira como o homem lida com o trabalho, como o homem lida com o lazer, com o entretenimento, como o homem lida nos seus relacionamentos amorosos, afetivos, familiar, como o homem lida com os seus empreendimentos e até mesmo como o homem lida com a natureza, é marcado por impiedade. A gente vê a ganância, a gente vê a exploração uns dos outros, a desonestidade, a gente vê a traição, a deslealdade, a gente vê a exploração da natureza, a gente vê a degradação ambiental, como a ganância tem feito o homem destruir o seu próprio meio de vida, o seu próprio meio ambiente. Então a gente vê como a impiedade marca a vida do homem, e isso intriga o coração de Salomão, e ele diz que isto é uma insensatez. A impiedade é uma insensatez. Mas se é uma insensatez, por que os homens insistem na impiedade? Porque os homens não conseguem romper com esta impiedade, porque eles não conseguem parar de serem ímpios se a impiedade é uma insensatez. E ele vai reforçar ainda mais a loucura da insensatez. Ele vai trazer ainda mais peso. Parece que ele está dizendo a mesma coisa, não é? São sinônimos, insensatez e loucura. Por que Salomão está dizendo que a insensatez é algo louco? Ele está querendo dizer, trazer para nós um peso mesmo. É algo totalmente insensato, é uma loucura. Os homens vivem numa loucura. Salomão está dizendo assim, é vida louca no pleno sentido da expressão. Mas por que os homens insistem em viver desta maneira? Por que eles não vivem de maneira sábia? Se há tanto conhecimento, se há tanta capacidade humana, pensando ainda mais para nós hoje. Talvez as pessoas pensassem com o iluminismo ou com a vinda depois da ciência moderna, com os avanços tecnológicos, o homem vai salvar a humanidade. Quem sabe a educação, quem sabe a evolução, a tecnologia, quem sabe todas estas coisas vão salvar a humanidade, vão redimir a humanidade. Quem sabe uma revolução de classes vai salvar a humanidade e o homem será bom. E nós vamos poder cantar Imagine e vamos viver felizes para sempre. Lê do engano. Estamos aqui, o homem cada vez mais ímpio. Isso deixa Salomão perplexo. O homem não consegue viver de maneira sábia. Este aí é um método que Salomão utilizou, e a conclusão aí que ele chega neste ponto é esta. Então Salomão se dedicou a compreender isto, que tanto intriga o seu coração, ou seja, por que as coisas são como são? Por que a vida é assim? Por que os homens agem como agem? Qual é o sentido disso? Por que isto é assim? E eu acho que você também já se perguntou isso, né? É o questionamento também do nosso coração. Bom, nós já falamos aqui sobre o ponto de partida de Salomão, o seu início, a sua dúvida, o seu questionamento, que instigou ele a correr atrás de resposta. Nós já falamos aqui do método que Salomão utilizou. E agora nós vamos falar aqui, pessoal, de algumas conclusões. Lembra que Salomão aí falou assim, quem pode achar alguma coisa? Quem pode achar? Quem pode compreender? Salomão está dizendo aqui que ele achou algumas coisas. É interessante que ele vai colocar aí mais 2 vezes que ele achou algo. Quando nós olhamos da perspectiva bíblica, olhando o homem na perspectiva bíblica, nós compreendemos assim que parte da nossa ignorância vem de nós sermos seres limitados
de nós sermos criaturas. Então, mesmo depois na glória, nós permaneceremos com a mente limitada. Nós somos criatura, nós jamais vamos conhecer a Deus exaustivamente. Por quê? Deus é criador e nós somos criatura. Deus é infinitamente superior a nós. Nós somos limitados em capacidade intelectual de compreensão. Nós vamos conhecer a Deus verdadeiramente, mas jamais exaustivamente. Mas há ainda um outro motivo, o pecado no nosso coração, o estado no qual nós nos encontramos agora. Como nós nos afastamos de Deus, que é a fonte da verdade, o nosso coração se tornou obscurecido. Nós nos tornamos cegos espiritualmente para a verdade. Então, parte da nossa ignorância vem do nosso estado de pecado, longe de Deus, afastado de Deus. E aí Salomão vai achar algo, vai colocar diante de nós algo que ele encontrou. Ele vai dizer assim, há algo que é pior do que a morte. Será que tem algo pior do que a morte? A morte nos assusta tanto, né? A morte muitas vezes nos apavora tanto, causa tanta dor. Seja a nossa morte ou a morte de outro, de alguém que a gente ama. O luto é algo terrível. Pensar na morte de alguém que nós amamos é algo terrível. Pensar na nossa própria morte, se você não tiver Cristo Jesus, esperança de vida eterna, às vezes pode ser desesperador. Nós sofremos muito com a morte, doenças, enfermidades, pandemias, assassinatos cruéis, torturas cruéis, guerras. São coisas terríveis que acontecem. A morte é algo terrível. Mas Salomão vai ter a coragem de dizer assim, eu vi algo pior do que a morte neste mundo. Lembra, gente, que aqui se trata de uma sabedoria antiga do Oriente. Salomão está usando um recurso da sua época. Então a gente não pode querer interpretar este texto como um texto contemporâneo, da mesma maneira como você escreve aí, como escrevemos artigos científicos ou redações do nosso tempo, igual você escreve uma redação para o Enem. Nós temos que entender o autor no seu contexto e em qual gênero literário ele está escrevendo. E Salomão aqui está escrevendo um gênero de sabedoria do Antigo Oriente, inspirado por Deus, é claro. Mas ele usa esses recursos justamente para chamar a nossa atenção. Ele, não é algo assim que seja necessariamente literal, mas ele está dizendo assim, eu vi algo pior do que a morte. É para chamar a nossa atenção mesmo, porque a gente sabe que a morte é terrível. Mas ele vai dizer assim, o que é pior do que a morte? Ele vai dizer, um homem que se deixa levar pelo pecado do seu próprio coração. Um homem que se deixa seduzir. E aqui ele vai chamar o exemplo ali, bem vivo no seu contexto, de um homem que é seduzido por uma mulher adúltera, por uma mulher pecadora, por uma mulher que quer desviá-lo do caminho reto, por uma mulher que quer desviá-lo do caminho bom. Não que seja necessariamente que só mulheres façam isso. Tanto homens como mulheres pervertem e são pervertidos. Mas Salomão pegou aqui um exemplo, viu? Não fique bravo com Salomão. Salomão não está pegando um pé das mulheres, não está dizendo que são só as mulheres que fazem isto. Mas ele aqui está usando um exemplo para dizer assim, os homens são seduzidos pelo seu coração. E se você quer entender melhor o que Salomão está dizendo aqui, leia Provérbios capítulo 7. Abra sua Bíblia e leia Provérbios 7, o que Salomão tem a dizer da mulher adúltera, da mulher que seduz, da mulher que se aproveita do coração do outro, da mulher que tenta o outro, que perverte a sexualidade, que leva o outro a viver uma sexualidade distorcida, pervertida, e de como ela o seduz e ele cai nesta armadilha que o leva à destruição. Ele destrói a sua vida, destrói a sua reputação, destrói as pessoas que estão ao redor dele e é uma destruição total. Leia Provérbios capítulo 7. Já leu? Beleza, agora você tem mais entendimento do que Salomão aqui está dizendo. Salomão está dizendo uma vida vivida como prisioneiro do pecado, como escravo do pecado, seduzido pelo pecado, é pior do que a morte. Cair no pecado é pior do que a morte, até porque o salário do pecado é a morte. Nós morremos como fruto do pecado. É o pecado que trouxe todo este caos no qual nós nos encontramos. E Salomão declara isso aqui de maneira muito viva e expressiva para nós. E é tanto que ele vai dizer aí que o homem bom, ou seja, diante de Deus, ou seja, o homem que teme a Deus, o homem que anda com Deus, que caminha com Deus, que conhece a Deus, que teme a Deus,
ele vai se desviar deste laço, ele vai se desviar desta queda, ele vai se desviar deste caminho de perdição, ele não vai ser conduzido pelas tentações do seu coração, pela cobiça do seu coração, mas ele vai fugir, ele não vai ser aprisionado, ele não vai se tornar escravo do seu próprio coração. Olha o que Salomão achou aí que interessante, que caminhar em perversidade, caminhar em impiedade, caminhar seduzido pelo coração é pior do que a própria morte. E não há sabedoria alguma nisso. E às vezes a gente pensa assim, que homens sábios, inteligentes, sábios entre aspas, né? Inteligentes, sábios, extremamente capazes, influentes, com diplomas de lotar paredes, com PhDs e tudo mais, muitas vezes acabam caindo pelo pecado do seu próprio coração. Não tem sabedoria para dominar as paixões do seu próprio coração. Bom, e o que mais Salomão achou? Versos 27 e 28, é aqui que Salomão complica um pouco a nossa vida, que dá vontade de trazer ele aqui, dar uns cascudos na cabeça dele, porque ele deixou esse texto para nós e agora é difícil da gente entender e muito mais de ensinar e de pregar. Mas se a gente chegar com um texto desse nos dias de hoje, a gente vai ser acusado de machista, de intolerante, as feministas então vão cair em cima da gente querendo nos esfolar vivo, que vão dizer assim, Salomão é machista, ele está querendo dizer que homens são melhores do que mulheres. Calma lá, gente, muita calma nessa hora, vamos entender o que Salomão está querendo aqui dizer. Em primeiro lugar, Salomão jamais na Bíblia ele denigre o papel da mulher e o valor da mulher. Se você ler Provérbios, você vai perceber isso quando ele fala ali do valor da mulher, do papel da mulher, da importância da mulher como uma bênção de Deus. Se você ler Cantares, você vai perceber isso. E falando à luz de toda a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia exalta o valor da mulher como criada à imagem e semelhança de Deus. O cristianismo trouxe essa dignidade para a mulher. Afinal, Paulo vai dizer aos Gálatas que para Deus não há homem, mulher, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem gentio. Paulo não está dizendo que não exista um sexo definido, ou sexo definido, gênero, né, homem e mulher. Ele está dizendo o seguinte, que diante de Deus nós somos iguais, nós somos tratados iguais. O homem não é melhor do que a mulher, assim como o servo não é inferior ao patrão, e assim como o judeu não é diferente do gentio. Em Cristo nós somos iguais, porque somos criaturas de Deus, caídos em pecados e redimidos somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não há mérito algum em homem algum. Todos são iguais diante de Deus. Mas Salomão, então, não está denegrindo o valor da mulher. Mas qual seria aqui a primeira possibilidade? Uma primeira possibilidade seria que Salomão estivesse falando da sua experiência pessoal. E nós sabemos que Salomão teve bastante experiência com mulheres, né? Cá para nós aqui, se você ler 1 Reis capítulo 11, e se você ler a história de Salomão, você vai se lembrar que Salomão teve nada mais, nada menos do que 1000 mulheres. Né? Entre a sua esposa, as mulheres que ele amou, e concubinas, servas. Salomão como rei, assim ele aproveitou, ele nadou de braçada. Não sei como que ele dava conta de tanta mulher falando na cabeça dele, né? Mas ele teve cerca de 1000 mulheres. Então pode ser, gente, que Salomão esteja falando da sua experiência própria, que na sua experiência ele não foi muito feliz. Certo? Das mulheres que ele conheceu, nenhuma era digna, nenhuma o ajudou. Pelo contrário, se você ler a história de Salomão, você vai ver, 1 Reis 11, que ele diz justamente isso, que as mulheres com quem ele teve experiência afastaram o seu coração de Deus. Eram adoradoras de Deus estranho, de ídolos, de falsos deuses. E Salomão foi atrás destes ídolos, Salomão foi atrás destes falsos deuses. E seguindo um falso Deus, tudo na sua vida descambou, tudo na sua vida acompanhou isso. E ele se distanciou dos caminhos do Senhor. Então pode ser que Salomão esteja se referindo à sua experiência de vida pessoal e não esteja se referindo a todas as mulheres do mundo, que não haja nenhuma mulher e que o homem seja melhor do que a mulher, porque pelo menos ele achou um homem digno, né? Entre 1000. Bom, essa seria uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade, que é a que eu creio que seja de fato, novamente Salomão está usando um recurso de sabedoria do Antigo Oriente, de sabedoria bíblica, são livros sapienciais, livros de sabedoria, então são bem diferentes
da maneira como nós escrevemos hoje, que Salomão esteja usando aqui um jogo de palavras para dizer, no final das contas, a mesma coisa em relação aos homens e às mulheres. Então, quando ele diz assim, de 1000 homens achei somente um digno e da mulheres não achei nenhuma, no final das contas ele está querendo dizer o seguinte, não tem ninguém é justo mesmo, gente, não tem ninguém é justo. Porque a cada 1000 você achar um, o que é a cada 1000 homens um justo? Isso não é nada, gente, isso não é nada. Se diante da humanidade, a cada 1000 pessoas, a cada 1000 homens, um só é justo, nós estamos lascados, né? Estamos ferrados. O que deu errado? O que aconteceu de errado? Isso não é nada bom. O que é um justo para 999 ímpios, para 999 maus, perversos, né? Se você multiplicar isso por uma escala hoje de mais de 8 bilhões de seres humanos, né? Se fizermos a porcentagem só de homens, o que é isso, né? Diante de tantas pessoas perversas. Então, na verdade, ele estaria querendo dizer a mesma coisa. Não há nenhum justo, seja homem ou seja mulher. E isso faz todo sentido dentro do contexto, porque se você ler aí Eclesiastes 7:20, Salomão vai dizer que viu algo. Ele diz que, ou melhor, não viu, né? Ele não viu ninguém reto, não viu ninguém justo, não viu ninguém que faça o bem. E se você for agora para o último versículo do capítulo 7, você vai perceber aí que Salomão diz assim, eu vi que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aí o homem ele está se referindo não ao ser humano do sexo masculino, mas à humanidade. Deus fez o homem, a humanidade, esse é o sentido de homem, muitas vezes nós usamos também assim nesse sentido, né? Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E pensando à luz de toda a Bíblia, é o que a Bíblia de fato ensina. Nos Salmos, por exemplo, Salmos citados por Paulo, capítulo de número 14, o Salmo 11. Se nós olharmos aí Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer isso, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, no seu caminho a destruição, miséria e sangue, e por aí vai, não é? Então este é o ensino da Bíblia, de que não há nenhum justo. Não quer dizer que os homens não façam atos de bondade, humanamente falando, até pelas leis que Deus deixou no coração, até pela ação da graça comum de Deus, mas estamos falando aqui no bem em relação a Deus, no bem que corresponda à justiça de Deus, que seja feito para a glória de Deus, que corresponda à perfeição de Deus. Afinal, a palavra de Deus diz, sede santos como eu sou santo. Jesus disse, se a sua justiça não exceder em muito aos fariseus, você não será salvo. Ou seja, é humanamente impossível, só Cristo mesmo para ser a nossa justiça, não é? Então eu particularmente creio que Salomão esteja falando desta maneira. Ele está dizendo de uma maneira, de um recurso que ele tem, de uma certa forma de escrita, para de maneira diferente dizer a mesma coisa. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher que seja de fato justo. A impiedade, ela nivelou todos os homens, essa insensatez e esta loucura. Salomão está intrigado a olhar para o mundo e perceber isso. Por que as coisas são assim? Por que existe tanta iniquidade? Por que os relacionamentos, por que a vida do homem é marcada por toda esta impiedade? Foi outra coisa aí que Salomão achou e que de fato a Bíblia bate o martelo e diz, é assim mesmo. Bom, mas em último lugar a gente já falou aqui do ponto de partida de Salomão, da dúvida que ele tinha e que ele se lança na busca de responder. Nós já falamos aí do método que Salomão utilizou, da sua experiência, da aplicação do seu conhecimento. Já falamos aí das conclusões que ele teve acerca desta impiedade. É melhor até morrer, porque ele observa assim como o homem é seduzido pelo seu coração e em seguida vem tanta destruição. Salomão fala aí também de como os homens são ímpios ao ponderar, ao pensar sobre as coisas, ao refletir. Ele vê que olhando para a humanidade, ele não encontra justo, seja homem ou seja mulher. E qual a conclusão final do seu relatório? Ele vai dizer assim, eis o que eu encontrei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias.
que isso tem a ver, Salomão, com a pergunta inicial de sabedoria, de buscar compreender o mundo, de compreender a vida, por que eu estou aqui, qual é a razão de viver, onde eu me encaixo nesse mundo? O que isso tem a ver você falar que Deus fez o homem reto e ele se meteu em muitas astúcias? O que tem a ver isso, Salomão? Bom, pessoal, tem tudo a ver. E por que tem tudo a ver? Observa a primeira parte aí. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem justo. Deus fez o homem bom. Se você voltar em Gênesis capítulo 1 e 2, lá não tem problema algum, lá não tem questionamento nenhum, lá não tem aflição alguma, não tem perplexidade alguma. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem tinha plena comunhão com Deus, com o Criador de todas as coisas, com aquele que é a verdade, que dizia para o homem o que é a verdade, que dizia para o homem como interpretar a si mesmo e a realidade, como o homem deveria se relacionar com o próximo, se relacionar com o mundo criado e se relacionar com Deus. O homem seria orientado por Deus. Deus fez o homem reto. Mas em seguida ele vai dizer, o homem caiu em muitas astúcias. O que Salomão está dizendo? A nossa ignorância é culpa nossa. A nossa ignorância vem de nós queremos autonomia, independência, autossuficiência, de rompermos com Deus, de nos afastarmos de Deus, de queremos ser Deus de nós mesmos, de queremos ser o dono da razão, o centro do universo. Nós estamos onde estamos. Nós estamos nesta presente situação, nesta penumbra, sem saber para onde ir, sem saber coisa alguma, nós estamos todos perdidos. É culpa nossa. Nós é quem juntamos as nossas trouxinhas e falamos para Deus, tchau e bênção. Eu vou seguir a minha própria vida. Eu mesmo vou dizer o que é certo e errado. Não foi isso que Satanás disse para Adão e Eva, para os nossos primeiros pais? Para que vocês precisam de Deus? Vocês mesmos podem ser conhecedores do bem e do mal. Vocês podem dizer o que é certo e errado. Vocês podem se definir. Vocês mesmos podem definir a realidade. Você mesmo pode definir o sentido da vida, a verdade, o que é verdadeiro e o que não é. Vocês podem se colocar no lugar de Deus. E o que o homem fez? Cobiçou este lugar. Quis romper com Deus. Achou que poderia viver de si para si. Que ele tinha condições de ser como Deus, de ser dono do seu próprio nariz. E o homem caiu em muitas astúcias. O homem se afastou da fonte de vida e de verdade. O homem caiu nessa lábia, neste engano, nesta mentira. E esta mentira ainda continua seduzindo o seu coração, continua ecoando no seu coração. Esta mentira ainda continua presente no coração do homem, de que ele se basta, de que ele é autossuficiente, de que a sua razão traz a resposta, de que a sua experiência traz a resposta, de que as suas ferramentas trazem a resposta para ele definir a si, a vida e o universo e todas as perguntas últimas da vida. O homem caiu nesta arrogância, nesta soberba, nesta autossuficiência. Ou seja, a culpa de estarmos onde estamos é nossa. Nós nos metemos em muitas astúcias. Como já falamos, há uma ignorância que vem de sermos criaturas, seres limitados, intelectualmente limitados. Mas há uma ignorância que vem de algo relacional, espiritual, não é algo necessariamente intelectual. Não é falta de recursos ao nosso redor. A criação está proclamando que existe Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus se revelou ao mundo, Deus se revelou ao homem pelo mundo criado, pelas coisas criadas. É o que diz Paulo em Romanos capítulo 1. Mas o homem prefere a mentira do que a verdade. O homem prefere a injustiça do que a justiça. Paulo vai dizer em Romanos 1, a partir do verso 18, o homem, mesmo tendo conhecimento de Deus, se recusa a adorar a Deus, se recusa a reconhecer a Deus, não por falta de evidências, mas pela dureza do coração. O homem se tornou obscurecido do coração, seus pensamentos e raciocínios se tornaram nulos, ele morreu espiritualmente, ele se recusa a adorar a Deus e a lhe render graças. E por isso Paulo vai dizer lá, toda a consequência disso é toda essa devassidão, essa corrupção, esse mar de miséria e de impiedade, esta ignorância na qual nós vivemos. Isso vem do quê? O homem se meteu em muitas astúcias. Agora tem a ver ou não tem? Por que nós não encontramos a sabedoria?
Por que Salomão ficou ali perplexo, angustiado e frustrado, dizendo: quanto mais eu corro atrás, mais foge de mim? Quem achará a sabedoria? Tem sentido ou não tem agora? Tem todo sentido, né? Por que nós não achamos a sabedoria? Porque rompemos com a fonte de toda a sabedoria. Deus nos criou reto, estava tudo bem. Mas por que o mundo está como está? Por que há sofrimento? Por que há perplexidade? Por que há tanto mal? Por que há tanta angústia? Por que há tantas coisas difíceis de entender? Porque eu e você nos metemos em muitas astúcias. Porque eu e você, nós quisemos? Porque eu e você, nós caímos nesta armadilha de achar que nós somos autossuficientes. É culpa do próprio homem, é culpa nossa. Nossa, mas não tem saída não? Bom, no verso 26 aí Salomão nos dá uma pista. Você já deve ter ido no cinema, numa casa de shows, e você vai perceber lá que agora nós temos luzes de emergência que indicam a saída. Você tem luzes nos corredores e luz lá da saída de emergência que fica acesa o tempo todo. Pois é, Salomão liga uma luz de emergência aí. Quando ele fala desse laço, dessa sedução, ele diz: o homem que é bom diante de Deus fugirá desta armadilha. Mas aquele que não teme a Deus, aquele que não tem relacionamento com Deus, vai cair nesta armadilha. Salomão está dizendo: Deus não nos deixou no breu, no escuro total. Ele nos dá luzes de emergência. Ele nos dá saída, ele nos indica a saída desta escuridão, deste breu total. E a saída é este relacionamento com Deus. Ele diz: aquele que for bom para com Deus. Mas qual que é o problema? Não há ninguém bom para com Deus. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Então como assim? Como que eu vou sair? Lembra que Salomão disse assim: no meio de 1000 homens achei um justo? Eu sei que nós já falamos aqui sobre isso, é um recurso poético, mas pegando este gancho aí, não querendo forçar o texto, mas se nós olharmos para o contexto de toda a Bíblia, de fato há um justo sim. Há um homem justo. Há um homem justo. O próprio Deus homem. O Deus que se fez homem. Ele é justo, dolo algum se achou em sua boca. Ele jamais pecou, ninguém pode acusá-lo de pecado. Ele é um ente santo, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, o Deus de Deus, o Deus que eternamente existiu, o Filho eterno de Deus que se fez gente, se fez carne, assumiu plenamente a nossa humanidade. Ele é a luz dos homens, como diz João no seu evangelho, a luz que a todos ilumina, e a todos quanto nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele é o Logos, a razão de tudo existir, o princípio. Nele foram criadas todas as coisas, por meio dele tudo subsiste, ele sustenta todas as coisas e tudo existe para ele. Este Jesus, o justo, o Filho de Deus que se encarnou, sabedoria divina, aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, Jesus Cristo veio, o justo, morrer pelos injustos, para resolver esta astúcia do nosso coração. Ele sim é reto, ele é o último Adão. Se Adão falhou, ele foi e cumpriu a justiça de Deus e levou sobre si o castigo do nosso pecado. Houve esta maravilhosa troca na cruz. Ele assumiu o nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados sem pecar. E ele se ofereceu como a nossa justiça. E a justiça dele, ele imputa a nós. Ele compartilha conosco para nós sermos justificados diante do tribunal com Deus. E se encabeça uma humanidade cheia de astúcia, que é atrevida para ir longe de Deus, Jesus Cristo encabeça uma humanidade redimida e ele nos aproxima de Deus, da fonte de toda a vida, sabedoria, verdade e conhecimento. Que estas luzes de emergência da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, te conduza a Jesus Cristo para a salvação, para que o nosso relatório seja totalmente diferente, seja um relatório escrito por Jesus Cristo, pois ele achou a sabedoria? Achou, ele é a própria sabedoria. Na verdade, a sabedoria se encarnou e veio até nós, a sabedoria veio nos buscar. Qual é o método? Revelação divina. Deus se revelou a nós. Aquilo que o homem natural não entende, o Espírito Santo nos revelou, porque o Espírito comunica a nós as coisas de Deus e nós temos a mente de Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios.
E se nós temos aquela dura conclusão de uma impiedade marcante, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Não precisamos viver mais naquela impiedade. E se, tanto homens como mulheres, né? E se o homem se meteu em muitas astúcias, mesmo sendo criado reto, ele se meteu em muitas astúcias. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados e redimidos. E passamos então a ter este relacionamento com Deus e a reler toda a realidade, a nossa vida, o relacionamento com o próximo, com todas as esferas da vida, da perspectiva de Deus de maneira diferente, aguardando a consumação de todas as coisas. Quando Deus vier em Cristo e plenamente consertar este mundo quebrado, resolver todo o estrago que o pecado fez. Glória a Deus, creia nesta mensagem. Creia em Jesus Cristo e hoje mesmo você será iluminado. Olhe para Ele e você será iluminado. Que Deus te abençoe e um grande abraço.